Boa tarde, Boa tarde, Laís, tudo bem? tudo bem? Vou fazer a mediação aqui da sua apresentação de trabalho. Se você quiser esperar um pouco para mais alguém entrar, fica a sua questão. Por mim, tranquilo, não quero te atrasar, porque eu sei que depois de mim tem outra pessoa, né? Temos sim. E, enfim, também, eu acho que a única pessoa, estamos num dia de semana, à tarde, então é complicado para todo mundo. Minha única parceira e aliada que tem disponibilidade para vir é minha mãe, que está aqui já presente Ó, na chamada, então por mim já podemos começar. perfeito, obrigado, Armando. Eu vou te apresentar rapidamente, só para deixar claro, a gente tem aqui meia hora, né, para essa apresentação, então você pode ficar à vontade para falar. E se entrar mais alguém, geralmente entra assim, que caso queira fazer pergunta, bem-vinda, Clara. Se alguém mais quiser, né, fazer pergunta, pode fazer pergunta no chat enquanto se apresenta, mas essa é a dinâmica. Eu vou te apresentar rapidamente, né? Bom, boa tarde, eu sou Laís. A gente vai ter agora a apresentação de trabalho do Armando Henrique, né? Que é especialista em Direito Eleitoral pela Faculdade de Venda Nova do Imigrante, pós-graduando em Direito Constitucional pela PUC-Rio, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá e graduando em Ciência Política, né? Pela Universidade de Uberaba. Ele atua como pesquisador na área de direito internacional, com foco na inter-relação entre este ramo com as ciências sociais aplicadas e as demais das áreas jurídicas. Possui experiência prática na elaboração, revisão e adequação de estatutos sociais e regimentais. Agora eu passo a palavra para o Armando e lembro novamente, se tiver alguma pergunta, algum comentário, vocês podem fazer no chat, que depois eu imagino que o Armando pode responder. Obrigada, viu, gente? Com certeza. Obrigado, Laís, pela introdução. Bom, pessoal, começando pela. Vamos falar sobre o artigo, sobre o resumo expandido, né? Eu queria começar pelo título. Vocês me ouvem bem? Está me ouvindo bem, Laís? Começando pelo título, então. O pêndulo da globalização entre a diversidade cultural no pós-guerra e a ascensão do nacionalismo contemporâneo. Bom, eu sou suspeito a falar, mas eu acho que eu gostei muito do título. É um título muito forte porque a palavra pêndulo, e trazendo esses dois períodos históricos, que seria o pós-guerra, ali na década de 40, final da década de 40, e o período recente, né, a contemporaneidade, ela apresenta muitos contrastes. Então, a palavra pêndulo, ela traz exatamente isso, como que a humanidade saiu de uma situação pós-guerra e de uma circunstância depois de 1945 e como chegamos agora em 2026 em situações completamente adversas. Então, vamos lá. Primeira Guerra Mundial começou em 1914, terminou em 1918. Acaba que a Segunda Guerra Mundial, que começou em 39, acaba em 45, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Foi um desenrolar da Primeira Guerra Mundial, mas até então o que imperava no mundo não se tinha muito o direito internacional muito bem consolidado. O que existia era o uso da força. Eu até separei aqui um livro de um historiador que eu gosto muito, chamado Eric Hobsbawm, chama A Era dos Extremos. É muito bom esse livro, né, Laís? Infelizmente eu não tenho a Era dos Impérios, mas a Era dos Impérios é uma expressão, né? E o Emmanuel Macron, o presidente da França, ele vem ressaltando e relembrando essa expressão em algumas situações. Em 2022, na Assembleia Geral das Nações Unidas, ele ressaltou essa questão de para o mundo começar a tomar ter cuidado, porque a princípio as coisas
estavam caminhando para o uso da força, a despeito do direito internacional. E recentemente, em Davos, em janeiro de 2026, esse ano, ele relembrou. Ele falou: estamos voltando à era dos impérios, em que antes da Segunda Guerra Mundial o que imperava era a força, era as discussões, os embrólios, eles eram decididos, ganhava-se o mais forte sobre o mais fraco. Depois disso, com o fim da guerra, e tem uma imagem que eu acho muito simbólica que marca o fim da Segunda Guerra Mundial, que é aquela foto do marinheiro beijando a enfermeira em Nova York, na Times Square, que os americanos estão comemorando o final da Segunda Guerra Mundial. E eu acho que isso é muito interessante porque mostra como o mundo aliviou depois da Segunda Guerra Mundial. Claro que vale ressaltar, né? Nem tudo são flores, nem a gente está lidando com ciências sociais, ciências humanas, então, e não como a ciência exata. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, vivemos o período da Guerra Fria. Mas apesar de tudo, com o final da Segunda Guerra, nós tivemos a Carta da ONU em 45, tivemos o Tratado de Paz de Paris, em que houve a rendição dos aliados da Alemanha, Itália, Hungria, as importantíssimas, para quem é um entusiasta de direito internacional, as convenções de Genebra. Tivemos os direitos, a ratificação dos direitos humanos, os direitos humanitários. Então, é muito interessante como a humanidade viu que depois da Segunda Guerra Mundial, do estrago que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial, e não me refiro nem apenas às bombas de Hiroshima e Nagasaki, os judeus, a quantidade de judeus que morreram. Em 2023, eu tive a oportunidade de visitar a Polônia, e eu fui para Cracóvia, e perto da Cracóvia era possível pegar ônibus e visitar o campo mais famoso de concentração de Auschwitz. E eu também fui para o campo de concentração de Birkenau. E é assustador o que aconteceu lá. É assustador o paredão de fuzilamento, as coisas que aconteciam, e a entrada do campo de concentração de Auschwitz, em que estava escrito em latim que o trabalho dignifica o homem. Me lembro que entrei em uma sala em que haviam muitas malas de todos os judeus que chegavam, inúmeras, milhares de malas. Era um prédio administrativo que naturalmente se tornou museu. Depois passávamos para uma outra sala em que havia cabelo, porque quando os judeus chegavam, os nazistas raspavam o cabelo deles. Caminhamos para a sala subsequente e haviam sapatos, inúmeros sapatos. E aí na sala subsequente foi quando quem ainda não tinha chorado, chorou. Que foi a sala específica para sapatos de crianças, em que, bom, bebê usa sapato, mas não usa sapato igual a gente, né? Usa sapato de tecido, usa sapato, enfim. E haviam milhares e milhares e milhares de sapatos assim. Um pouco antes de adentrar essas salas, tinha um quadro com os brasões, porque quando você ia num campo de concentração, você era identificado naturalmente por um brasão que era colocado no teu braço. Então, os ciganos tinham um tipo, os homossexuais tinham outro tipo, os judeus tinham outro, os deficientes tinham outro. E é muito interessante. Eu fui com um grupo com pessoas de várias nacionalidades. E é muito interessante porque, ao final, você consegue constatar que, se você não for ariano, se você não for branco, loiro, dos olhos azuis, você e todos à sua volta iriam parar em um campo de concentração.
E você fazendo isso, você fazendo esse exercício consigo mesmo, você vê o quão, o quão cruel foi a Segunda Guerra Mundial. Não apenas o período de 39 a 45, mas o período que antecedeu também. Então, a barbárie que era. Então, é muito interessante os direitos humanitários, por exemplo. Eu gosto muito de estudá-los porque os direitos humanitários eles mantêm um pouquinho de humanidade em meio à crueldade que é a guerra. Então, não se, infelizmente, não é o que a gente vê nos conflitos contemporâneos, mas a ideia é que não se bombardeie escolas, a ideia é que não se bombardeie hospitais, que não se bombardeie cidades que não estão sendo usadas para fins militares, onde só há civis, prédios civis, e, bom, é só a gente ligar a televisão que a gente vai ver que isso tudo está acontecendo. Então, o que está acontecendo são os líderes mundiais rasgando o que foi construído por muito tempo. E vale ressaltar que a ONU, não à toa, o Brasil é o primeiro país a discursar na ONU, porque o Brasil teve muita influência na criação da ONU, né, com o nosso diplomata Oswaldo Aranha. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, apesar da Guerra Fria e dos diversos conflitos que aconteceram durante esse período, até a década de 90, com o fim da União Soviética, a impressão que dá é que as fronteiras elas ficaram mais porosas. Então, a imigração, a troca econômica entre países, a troca cultural entre países foi muito grande. Eu acho que, na minha opinião e de acordo com a minha pesquisa, eu constato que é nesse período que as pessoas, antes de se encarar, saíram da ideia do feudalismo e conseguiram enxergar o mundo como uma unidade. Que antes de um português ser português, antes de um alemão ser alemão, de um inglês ser um inglês, ou que essas pessoas são europeias, nós, o mundo, somos seres humanos. Antes de qualquer nacionalidade, antes de qualquer coisa, estamos falando de seres humanos. Então, eu acho muito interessante esse movimento que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial e que foi se consolidando com essas codificações supranacionais que naturalmente depois foram sendo chanceladas pelos países e incorporadas no ordenamento jurídico pátrio de cada país. Então, foi nesse momento em que a humanidade percebeu que não existia um inimigo em comum. Ressalto novamente que guardadas as devidas proporções, porque após a Segunda Guerra Mundial houve muitos conflitos. Vale, por exemplo, a Coreia, né, que se dividiu Coreia do Sul e Coreia do Norte. Mas, via de regra, o mundo deixou de ter um inimigo em comum e a ideia foi deixar essa porosidade entre as fronteiras. Foi muito interessante, nessa mesma viagem que eu fui à Polônia, eu visitei a Inglaterra. E eu tenho vídeo gravado disso. Eu estava passeando, não me lembro o dia, mas eu passei por uma TikToker que estava gravando, estava cantando no meio do nada. Era uma canadense cantando em Chinatown, estava cantando em inglês, uma música da Shakira, que é colombiana. Então, assim, é legal ver essa interculturalidade, essa globalização e entender de que somos um só. Então, é um episódio que me marcou bastante e foi muito legal. Apesar do conflito da Ucrânia já estar acontecendo e da era dos impérios, como bem ressaltado pelo Macron, já está sendo uma realidade no mundo. E está havendo a volta da extrema-direita, né? E isso é um fator que deve ser ressaltado.
Eu tive a oportunidade também de conhecer a Hungria, fiz algumas amizades na Hungria e a Hungria é basicamente uma ditadura, né? O Viktor Orbán, o presidente, ele não é uma pessoa muito maleável. E Budapeste, que foi onde eu fiquei, a capital, naturalmente, recebe muitos turistas, mas o interior é muito. As pessoas que me falaram lá sofrem mais um pouco a pressão dessa extrema-direita. E vale lembrar também a ascensão da extrema-direita em outros lugares aqui, como, por exemplo, no Brasil, com a família Bolsonaro, o Trump nos Estados Unidos, tivemos o Ventura em Portugal, que perdeu as eleições, mas tentou, chegou ao segundo turno. Vale relembrar também a Marine Le Pen, da França, que também perdeu, né, para o Macron. Mas essa é a nova realidade do mundo. E com essa volta da Era dos Impérios, o direito internacional ele está sendo vilipendiado e a força está voltando a ser o que manda o pilar de resolução dos embrólios internacionais. Vence quem é mais forte, vence quem tem as melhores e as maiores armas. Então, naturalmente, as questões de imigração, a questão do direito humanitário está sendo paulatinamente desgastado e deixando de lado. Não à toa, o Trump recentemente criou o Board of Peace, né, que seria uma concorrente da ONU, a ideia de reunir países para discutir, tal qual, com finalidades análogas à ONU. E eu separei aqui uma frase de um dos secretários-gerais da ONU, que foi secretário entre a década de 50 e 60, um sueco chamado Dag Hammarskjöld. Ele disse que a ONU não foi criada para levar a humanidade ao paraíso, mas para salvá-la do inferno. E isso fez muito sentido, porque a criação de uma organização supranacional em que os países têm voz para poder discutir e ao invés da força dar lugar para a diplomacia é muito interessante. E infelizmente não é isso que está acontecendo. E novamente, a gente está falando de uma ciência social, de uma ciência humana e não de uma ciência exata. Então, a ONU tem inúmeros problemas. Acho que um dos principais dele é o Conselho de Segurança, né? Que principalmente com o poder de veto que os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Rússia e a China têm. Então, vale lembrar, o Brasil estava como presidente do Conselho de Segurança. Foi feita uma proposta de cessar fogo em Gaza, a qual todos os países concordaram, menos os Estados Unidos. Então, é muito complicado, porque são 5 países permanentes, né, que são os que eu acabei de citar, e outros 10 que eram eleitos, o Brasil sendo um deles. Salvo engano, a Suíça também estava eleita nesse momento. E aí vale a reflexão, né? Se um outro país tivesse dito não para a proposta, ela teria sido aprovada, né? Porque afinal teríamos a maioria. Mas como os vencedores da Segunda Guerra Mundial têm esse poder de veto, uma proposta que, com toda modéstia do mundo em ser brasileiro, foi elaborada pelo Brasil e estava muito boa, foi ignorada por um país que se considera o xerife do mundo desde muito tempo, né? Desde a doutrina Monroe até a atual doutrina Monroe que está sendo que está voltando em voga e todo o imperialismo americano. Então, em suma, é um resumo expandido. Eu acho que
particularmente é um assunto que eu me interesso muito, é um assunto que dá para falar sobre muita coisa, dá para pegar esse livro do Eric Hobsbawm e tirar muita coisa dele, assim como outros teóricos, assim como outros autores e pesquisadores que eu utilizei na pesquisa, mas por se tratar de um resumo expandido, eu acredito que a minha fala ela se encerra aqui. Mas acho muito que a seara, que esse assunto, que essa seara, ela pode ser explorada em aumentar para um artigo e, enfim, para projetos de pesquisa, porque, infelizmente, no momento é o que tem acontecido. E a gente não tem previsão para quando isso vai acabar. Então, eu encerro a minha fala por aqui. Obrigada, Armando. Eu deixo aqui, caso alguém queira fazer um comentário. Geralmente essa é a dinâmica dos resumos expandidos, né? Mais uma apresentação. Quero agradecer ao Armando pela disponibilidade, pelo interesse de estar aqui trazendo a pesquisa, o resumo expandido dele. Mas, como ele falou, realmente é uma possibilidade muito grande, são muitas questões, né? Quando a gente fala de globalização. Eu fiz ciências sociais e tem algumas pessoas que fizeram ciências sociais aqui na sala. Eu acho que a Oceni, a Gleice também faz ciências sociais, então eu tenho umas pessoas assim que imagino que também se interessaram pelo tema, como você falou. E eu lembrei muito também de quando você falou sobre essas ascensões de ideologias políticas como da direita, né? Agora, da direita extrema, né? Lembrei de um texto do Alberto Bobbio, que eu imagino que você já deve ter lido, Direita e Naturalmente. Esquerda, primeiro semestre de Ciências Sociais. Você acaba lendo esse livro e lembrei de muitas questões, assim, eu quero te parabenizar, né, por esse engajamento e que você continue engajando nessa questão, porque é um assunto muito, muito grande, né? Mas um assunto delicado também, quando a gente fala sobre esse tipo de coisa. Como você falou, as ciências humanas, sociais, a diferença das exatas, né? Todo o tempo as coisas estão acontecendo, muitas coisas mudam, outras coisas acabam retornando também. A E é gente muito acaba tendo frustrante, retrocesso, né? né? Complementando o que você disse, é muito frustrante porque é uma ciência social, é uma ciência humana e não é uma ciência exata. Então, é, os países que chancelaram a Carta da ONU, por exemplo, chancelaram as convenções de Genebra, direitos humanos, enfim, todas essas codificações que protegem a dignidade humana e estabelecem regras para conflitos bélicos. A ideia é que se você chancela, você incorpora e você deve respeitar. Se fosse uma ciência exata, é isso. Você chancelou, você incorporou, tá feito, você não pode fazer. Só que daí, como a gente está falando de uma ciência, né, a gente está falando de ciências sociais, ciências políticas, o direito também, que é muito flexível. Então, não é essa a realidade que impera, né, infelizmente. Igual você falou, é muito frustrante mesmo. A gente fica. O que a gente faz, né? Enquanto Sim. profissional das ciências humanas, das ciências sociais, né? E eu, recentemente, eu passei como aluno especial no mestrado da Universidade Estadual de Londrina em Direito Internacional. Então, eu estou pensando o que a gente vai estudar, porque as codificações do direito internacional, elas estão sendo rasgadas. Elas não estão sendo respeitadas. Então, as codificações elas vão valer para alguns países, para os mais fracos, as grandes potências, principalmente as grandes potências nucleares, para elas não vai valer. E aí como que a gente fica? Então eu acho que a gente está num momento cabal, num momento divisor de águas em que alguma coisa vai acontecer. Ou a reformulação dessas codificações, ou a revogação enfim, algo vai acontecer, porque a maneira com que está posto não está funcionando, não está sendo colocado em prática.
E é para isso que serve o direito. Se algo não está funcionando, a gente vai ter que rever. Espero que sem mortes e sem guerras, mas a princípio não é o que está acontecendo no plano fático. Cenário, infelizmente, sendo outro, né? Mas é isso. Alguém tem mais alguma questão? Eu acho que. Ó, Alcine levantou a mão. Pode falar. Eu sou estudante, eu fiz filosofia também, concluí as ciências sociais, a licenciatura. Agora, esse ano estou concluindo o bacharelado aqui na Universidade de Santa Maria. Eu me chamou a atenção quando o Armando estava apresentando, falou da ONU, na questão que um acordo que não colocarem bomba em escolas, hospitais, né? E aí me chamou a atenção, não tem como não lembrar, que é um fato que quase não se comunica na mídia, né? Aquele fato que o Irã, que Israel e os Estados Unidos largaram bombas naquele colégio lá no sul do Irã, que no dia 28 de fevereiro, que matou mais de 150, acho que 170, nem sabem, para te ver a notícia, nem foi muito divulgada, ninguém sabe ainda se foi 153 até 170, eu acho, meninas assim que estavam estudando, né? E todas elas meninas, né? Nesse colégio lá no sul do Irã, nessas mortes, né? Uma coisa assim que a gente percebe que não teve muita repercussão na mídia também, uma coisa assim, as ciências sociais devia ser mais atenta a essas barbaridades que estão acontecendo, né, que estão ceifando vidas, né, por causa eu digo que é por causa da ganância, né, ganância do capitalismo, né. Então, uma coisa assim que está sendo pouco, não está dando muita repercussão, parece que a indignação humana parece que acabou, né. Claro que a gente percebeu, e justo, né, mais indignação naquele caso do cachorrinho que foi maltratado do que essas crianças que foram muito mais crianças, muito mais vidas ceifadas, né? Assim como a vida do cachorrinho, aquele que foi maltratado, né? Pelos 3 jovens. Aí a gente sabe que ali são 3 jovens, mas a gente sabe um caso do Trump e mais uns cabeças assim, todas as cabeças das pessoas já deviam estar desculpa essa minha expressão, né? Deviam estar mais cuidando dos seus netos, estão lá matando as crianças dos outros, né? E uma coisa assim, fala tanto em guerra, né? O Trump tem um filho dele que está na idade de guerra, e esse filho não vai na guerra, né? Então, uma coisa assim que a gente percebe, né? Que as ciências sociais deve pensar, né? Os direitos humanos está onde, né? Como que a vida é cuidada, como a vida é protegida, então uma coisa assim bem dá para pensar, né? Nessas questões assim socialmente, né? Alcenir, obrigado pela tua contribuição. Recentemente eu fui aprovado em uma especialização aí no Rio Grande do Sul. Tu disse que é de Santa Maria, né? Eu passei em uma especialização na Federal do Rio Grande do Sul em Relações Internacionais com foco em Geopolítica e Defesa. E ainda não começou, mas tenho muito apreço pelo povo gaúcho, até porque eu tenho muitos amigos que inclusive fizeram a Federal de Santa Maria. Mas é exatamente isso, o Alcenir. Se a gente pensar no direito de forma muito fria, né? Um crime, se você rouba, o Código Penal tem um artigo falando que você não pode roubar, e no mesmo artigo está falando que você tem que cumprir uma pena. Então, você citou a questão da escola de meninas que foi bombardeada, que realmente não teve tanta repercussão, que é um absurdo. Existe uma codificação, existe um crime, e um crime de guerra, porque foi bombardeado uma escola, mas qual que é a sanção? O que acontece? E aí fica nisso. Crimes são cometidos e qual que é a sanção? Então, é isso que é uma guerra. São ricos discutindo com pobres se matando, com a população se matando. A elite discutindo com a população atirando uma na outra. Infelizmente, essa é a atual conjuntura da contemporaneidade. É isso. Obrigada, Armando. Obrigada, Alcine, pela contribuição.
Eu vou encaminhando para os finalmente. Se alguém quiser ainda fazer um comentário, ou eu passo a palavra para o Armando para fazer a fala final dele. Obrigada, gente. Bom, pessoal, agradeço a oportunidade, agradeço, Laís, pela mediação, agradeço, enfim, o evento para poder expressar um pouquinho das minhas ideias, porque a gente fica tão indignado com esse tipo de coisa, né? E para poder fazer alguma coisa, o caminho é a ciência. E é através de artigos científicos, é através da pesquisa que a gente, infelizmente, a gente não muda o mundo, a gente muda pessoas que mudam outras pessoas, e aí essas pessoas vão conseguindo mudar o mundo. Então, eu espero que esse trabalho motive outras pessoas, que ele se transforme em um artigo depois disso, e que influencie outras pessoas, e que assim a gente vá conseguindo crescer. Afinal, a educação, o conhecimento, como diria o patrono da educação, ele é feito na coletividade, né? Obrigada, gente. Obrigada, Amando. Eu aproveito e convido vocês que tem a próxima apresentação de trabalho. Começando agora, quem quiser se dirigir ao outro link, espero vocês lá. Viu? Obrigada, Amando. Um abraço. Até a próxima, gente. Obrigado, Laís.